Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que determinam acreditar em ancestralidade e ela não sabe sobre a diferença entre mal de geração, se ela causou mal na vida dela, então ela sofre de dependência emocional ou carência afetiva e ela não sabe sobre as coisas espirituais. E aí, quando ela está precisando, ela vai buscar uma crença. Tem muita gente que diz crer em Deus, mas ele diz crer em Deus e desobedece tudo do que Deus diz que é para ele crer. Ele vai buscar astrologia, astronomia, ele não sabe a diferença de nada e ele mistura tudo. E aí ele termina dizendo, eu vou buscar saber sobre os meus ancestrais. Quer dizer, uma crença que me dê uma satisfação e uma razão daquilo que eu sou. Porque eu não entendo o que eu sou. Então, tem muita gente que busca Deus, aceita até Jesus, mas quando ele está sofrendo de uma carência afetiva, de uma ausência de pertencimento, ele não crê, ele não sabe como resolver, porque ele não sabe onde ele erra. E por isso essas pessoas misturam tudo. Elas misturam religião com a razão. Entende? Então, quando uma pessoa se torna dessa forma, pior a alma dela vai se transformando num ser que ela não consegue mais se arrepender. Não sei se você conhece pessoas que ela nunca tá errada. Se você conhece pessoas que mesmo que você mostre o erro, ela errou. Mas ela vai dizer, eu só errei por causa de você. Ela não consegue mais se ver. Então, essa pessoa que não consegue, ela tem um orgulho cronificado, é porque ela mistura o misticismo com a religião, com uma razão, e ela não quer saber sobre a alma. Entende? Então, quem vai se tornando assim, cada vez mais ele vai entrando numa lacuna emocional. E aí você vai perceber que a pessoa, quando ela é assim, ela se faz encaixar para estar com alguém. Ela nem quer saber mais quem ela é. Ela vai se moldar, ela vai fingir para agradar as pessoas, ela vai mentir para caber na caixinha da vida daquela pessoa e ela não se conhece mais. E quando ela perceber, ela está sofrendo numa relação, ela está sofrendo de abandono, ela não sabe mais quem ela é e ela não sabe nem sobre religião e nem sobre espiritualidade. Então ela mistura tudo. Entende? Então Deus explica que essa é a nova era. Isso que eu tô falando para você, que a Bíblia fala, é sobre a nova era. Então quando alguém mistura astrologia, astronomia, pedrarias, estudo das pedras, a pessoa quanto mais ela busca, mais ela acredita realmente. Porque tem uma lógica muito grande, que é o que eu vou explicar aqui para você. Mas o que ele não sabe sobre a espiritualidade é isso do que Deus explica. Quando a pessoa ela cai nessa onda, ela por mais que ela esteja errada, ela não quer ouvir, ela não quer saber, ela não quer mudar, então ela vai viver sofrendo e tentando se encaixar na vida dos outros. E ela vai se perdendo emocionalmente, de tanto perder. De tanto ela ver que tá errando, que tá quebrando a cara. Então ela vai tentando por fora se moldar. Ela vai tentando se moldar. Então a ciência ensina muita coisa ao ser humano que mistifica a espiritualidade com a religiosidade, com a filosofia, e muita gente desconhece das razões. E aí ele vai piorando sobre o sentimento. Ele não sabe mais sobre o inconsciente, o consciente e a alma. E aí quando ele ouve falar alguma coisa sobre isso, a respeito disso, ele vai crer em mal de geração. Mas ele vai dizer, ele vai buscar uma satisfação do que ele vive sobre a ancestralidade, né? Coisas dos ancestrais, coisa da minha raiz, de família, do que é que eu vivo, porque o que é que eu vivo e por que eu vivo. Então, quem estuda sobre isso, ele vai cada vez mais tendo essa crença que vai cronificando dentro dele e ele vai se perdendo. E aí ele vai tentando se encaixar.
no padrão daquilo que ele pretende viver. E por isso essas pessoas, elas vão sofrendo. Vão para os médicos tratar de ansiedade, de depressão, de sufocamento, de problemas emocionais, de carências afetivas. E ela não entende mais. Ela não entende mais. Então, quem mistura religião com espiritualidade, ele se engana muito pela visão. E Deus explica isso. Em Jó 9,6, Deus explica assim: se fores puro e reto, certamente despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Se uma pessoa ela for pura e reta, ela não for mentirosa, não for injusta e não se fizer encaixar na vida dos outros, ela vai se arrependendo e vai voltando atrás. Mas se ela for injusta, ela vai ser injusta também com ela mesma, pela própria carência, entende? Então ela vai se perder, porque ela vai se tornar uma pessoa injusta para outras pessoas e ela não vai ter a visão quando ela for injusta com ela mesma, porque ela se fez pertencer em algum padrão para caber na vida de alguém, por necessidade. Necessidade essa afetiva, né? Tem pessoas que têm a necessidade financeira para ficar casado, ou ter um relacionamento, ou ficar em alguma situação, porque precisa, e ela vai se perdendo emocionalmente, ela vai adoecendo das emoções. Então Deus explica: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. O teu princípio, o teu passado terá sido pequeno. Porém, o teu último estado crescerá em extremo. Olha o que Deus está explicando. Quer dizer, o nosso passado, o que você viveu na casa dos seus pais, um problema que é de geração, ele abala a sua vida, vamos dizer, em 30%, 40%. Em 30%, 40%. Aquilo foi plantado lá na infância. Ou ausência, ou que você viveu. Mas aí, pela pessoa ignorar, né, Deus explica aqui que o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porém, o teu último estágio crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e preparará para a inquirição dos teus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias são como uma sombra. Então as pessoas não sabem, então elas buscam saber. E aí cada vez que ela vai buscando saber, ela vai se perdendo mais, porque ela vai vendo que tem lógica, que tem razão. A astronomia, ele é o que a Bíblia ensina e que o mundo pratica, é os estudos dos astros, a astronomia. Mas a astrologia é os estudos dos astros no ser humano. É aquilo que você busca saber a razão de quem você é. E aí a astrologia vai explicar, na descendência do mês que você nasceu, a razão daquilo, do seu pertencimento, do seu comportamento. Então vai dando razão, porque você vai estudando e vai crendo, vai comprando livrinhos, revista, pesquisando na internet, e você vai acreditando realmente que você só tem sorte no amor se for com signo tal. Que você só se dá bem em tal profissão. Porque é um estudo muito profundo sobre os astros com o ser humano, a astrologia humana. Então, a pessoa que nasceu no mês tal, ela vai estudar e ela vai ver que tem uma lógica, que tem uma razão, e ela vai crendo. E aí, ela vai naturalizar tudo aquilo que ela vive. Ela não vai saber discernir entre o bem e o mal, entre a razão e a falta de razão. E é por isso que você vê que a doença emocional, a carência afetiva, as faltas de relacionamentos bons no mundo, as traições, está acontecendo por isso. Porque as pessoas vão se perdendo, depois elas vão tentar se encontrar. E aí, quando ela tenta se encontrar, ela não se encontra mais. Então, ela vai fazer o quê? Tentar se encaixar em um padrão, num relacionamento. Porque é melhor aqui do que
eu ia aventurar mais. Ou é melhor assim, melhor ruim com tu, pior sem tu. Porque as pessoas não sabem como funciona essa diferença. Então, quando você ouve dizer que as pessoas vão buscar essa crença de hindu, crenças de pedras, massagens que mistura com sinos, tudo isso é misticismo. Tudo que as pessoas usam no mundo para crer em uma espiritualidade, demistificando e negando Jesus, sem querer saber as verdades do que Deus fala na Bíblia, ela vai se perdendo emocionalmente. E aí eles misturam muito as crenças hindu, as crenças de reiki, a pessoa faz curso para reiki, então ela vai se perdendo nas próprias emoções. Por qual motivo? Porque ela não se vê mais. Mesmo alguém dizendo que ela está errada, ela não consegue se ver mais, porque ela tem uma crença que explica aquilo que ela é. Ela vai misturando as estações. E aí, cada vez, Deus explica que ela vai piorando as transgressões e alimentando as iniquidades. Ela vai vivendo um erro que é de geração. Erro esse que as pessoas vão crer nessa ancestralidade, e aí ela vai piorar. Ela vai ser pior do que os pais, ela vai cometer erro pior do que os pais, porque ela não quer se ver. E por não querer mudar, ela vai querer entender a razão daquilo que ela já é. E aí, quando uma pessoa vai estudar isso, ela vê que ela tem muita lógica, tem muita razão. Eu separei aqui algumas práticas, né, da astrologia, que é o estudo da alma do ser humano, da ancestralidade, que é o mês que você nasceu, quem é você? Do signo de Áries, né? Que as pessoas estudam muito, para que você entenda a razão do que Deus explica. Que é a pessoa que busca crer naquilo que ela quer crer. E aí ela vai se perder. E por se perder, ela não vai conseguir mais se achar. Por se perder, como é que a pessoa crê em Deus, mas ela crê em Deus, mas ela não crê no Deus da Bíblia. Ela vai crer nesses deuses que a Bíblia ensina que não é para ela crer. E por isso ela não é mais convencida do próprio erro. E aí ela vai praticando os mesmos erros e piorando o erro. Aí você vai ver por que a pessoa diz, é doente. É uma pessoa doente, tá doente da mente, tá uma pessoa que enlouqueceu. Então vão botar a culpa nos vícios, vai botar a culpa no relacionamento, vai botar nos filhos, porque ela não se encontra mais. É a perdição da alma, entende? Então, quem é do signo de Áries? Olhe só para você entender a lógica e a razão, como dá uma satisfação, como a crença se torna uma realidade. Quando a pessoa se diz do signo de Áries, né? Que é o espírito de Belial. Se diz uma pessoa que é de pavio curto, uma pessoa autoritária, quando ela é de Áries. Quando é de Touro, é o espírito de Afrodite, Asmodeus. O espírito de Touro é uma pessoa que se deixa muito influenciar em vícios. É uma pessoa que ela quer tudo da forma dela, do jeito dela, mas na carência ela se pega nos vícios. Vício, seja ele esse qual for. Qualquer vício, você vai perceber que é vício quando você tentar tirar da pessoa. Se ela tem um vício, é aquilo que ela gosta. Se você tirar daquilo que ela gosta, que você vai ver o temperamento daquela pessoa. Porque ela se rendeu ali. Mesmo ela sabendo que não presta, mesmo alguém dizendo que está errado, mesmo ela sabendo que está prejudicando a vida dela, ela não quer saber. Quem é do signo de Touro, ele é assim. Ele é cabeça dura, ele é turrão, muito materialista. Ele não ouve ninguém. Entende? Então, do signo de Gêmeos, é Atenas, Mercúrio, é o espírito de adivinhação que a Bíblia fala. Espírito Piton, que a Bíblia fala. Então, é uma pessoa de Gêmeos que tem uma dupla personalidade. A língua da mentira predomina na vida dele. E ele fala demais. As pessoas que não buscam Deus. Que ela alimenta essa crença. Que ela alimenta essa
Ancestralidade. Vai buscar as raízes antigas dela para entender a razão do que ela sente. A razão do que ela é, do que ela já é. Signo de Câncer. Signo de Câncer, quem predomina, que a Bíblia ensina, é o signo de Lilith. Selene, deusas indianas, feridas emocionais, gravíssima. Uma pessoa, quando ela tem o signo de Câncer, ela sofre muito emocionalmente. Ela tem medo da solidão, ela quer ter amigos, ela quer ter as pessoas, mas ela vai ficando cada vez mais carente por ser muito manipulador, por se fazer preencher na vida de alguém pela carência. É um dos espíritos que a Bíblia explica que são os piores de tratar. Porque ele quer Deus como ele é. Ele não quer mudar. Ele não quer ser como Deus quer. Ele quer a ajuda de Deus para ser como ele já é. E aí ele vai piorando. Quem é desse signo de Câncer, signo de Leão, que eu vou explicar aqui para você. Então tem muitas feridas emocionais. Quem vai buscar essas curas em ancestralidade, misticismo, pedraria e massagem com espiritismo, essas pessoas, elas vão sofrendo de carência emocional. Elas vão sofrendo nas emoções. E a Bíblia ensina isso. Então elas se tornam uma pessoa manipuladoras, de cabeça dura, né? Nos sentimentos. Elas distorcem os valores das coisas. Porque ela não consegue mais ver da forma que as coisas são. Elas criam uma visão. O signo de Câncer. O signo de Leão, que a Bíblia explica, é o signo do trono de Apolo. O espírito Apolo. É aquele espírito que ele necessita de aplausos. Ele precisa de alguém para idolatrar ele, para aplaudir ele, para dizer que ele é bom no que ele é. Então ele rebaixa as pessoas, ele desfaz das pessoas, ele fala mal das pessoas, porque ele tem a necessidade, se ele alimenta. Não está dizendo que é todo mundo em geral. É para quem alimenta esse espiritismo, essa crença que a Bíblia abomina. A Bíblia abomina, diz que não é para as pessoas buscar. Mas quem busca, eu creio em Deus, mas eu creio no Deus que eu quiser. E eu sou assim, porque Deus me fez assim, ele vai piorando. Então ele precisa de aplausos, ele precisa de idolatria, ele precisa que as pessoas creiam nele. Então ele só anda onde ele mandar, onde ele manipular, onde ele for aplaudido. Porque ele deseja isso. Ele clama por isso. Ele sente a falta disso. Então ele se sente pertencente é quando ele consegue reinar em algum lugar. Quando ele se sente o centro das atenções, né, da idolatria de si mesmo. Ele vive de status, uma pessoa que é de Leão. Ela sabe que ela vive de status, de aparência, mas ela se preocupa mais com o que as pessoas estão vendo dela e não do que ela é. Porque ela não quer mudar, porque ela não sabe mudar, então ela vai tentando pertencer a um grupo. Então qual é o grupo que eu vou pertencer? Alguém tem que me valorizar. Alguém tem que ver como eu sou bom. Então ele necessita de bajulação, de aplausos, da visão de alguém que ele é bom. Ele precisa disso. Se ele não predominar, quem é desse signo de Leão? Não é nem tanto o signo. Na verdade, a profundidade espiritual de uma pessoa é quanto mais ela alimentar a crença, quanto mais ela tiver alguém para ela conseguir se sentir como ela é, ela não vai conseguir sair dessa visão. Ela vai se deixar ser assim, porque ela é feliz assim. Então, ora ela se vê feliz, ora ela sofre, ora ela foge dos sentimentos, das razões, ela vai buscar entender quem ela é. A confusão emocional que essa pessoa vive. Quem é de Peixes, né? A Bíblia explica que é Leviatã. É uma pessoa também que sofre de dependência emocional. Quanto mais vai buscar um misticismo, uma crença fora, mas ele vai piorando. Cada vez vai piorando. Escorpião, o orgulho, e é uma cabeça muito dura quem é de Escorpião. É uma pessoa muito orgulhosa. Então, quando você vê que as pessoas, na verdade, não é o signo.
que deixa ela assim. É o mergulho que deixa ela ser envolvida na própria visão dela, que ela não consegue mais retroceder. Então, quando vai buscar, ou no espiritismo, né, que eles vão dizer quem é você, quem é o espírito que lhe rege, que a pessoa começa a dizer quem é aquela pessoa, ela diz, eu sou assim mesmo. Sou muito orgulhosa, muito vingativa, sou assim mesmo. Eu só consigo me dar bem se for assim. Então, eles explicam até o lado profissional da pessoa. Eles explicam. Como explicava de mim. Quer dizer, o seu signo, os seus ancestrais, você é uma mulher muito independente, você não consegue conviver com um homem que ele queira lhe mandar, lhe prender, lhe botar numa caixa, mandar em você, você não vai conseguir viver. Mas você é uma mulher desenrolada para ganhar dinheiro, você é uma mulher empreendedora, então você acredita, porque você diz, eu sou assim mesmo. Então, quanto mais você vai acreditando nesses estudos dos astros, o que Deus pode fazer? Então, por que o espírito de Satanás, ele faz a pessoa crer naquilo que você já é? Porque a pessoa não quer mudar, porque a pessoa não crê no Deus da verdade. Então, a pessoa vai criando as suas verdades. E aí, ela vai percebendo que ela realmente vai cabendo, ela vai sendo essa pessoa, porque ela vai sendo regida pelos astros. Então, se tá na lua nova, ou se tá na lua cheia, né? Quer dizer, no mês que rege o seu espírito, a pessoa, na revista que você comprar, a revistinha vai dizer. Os ancestrais estão lá explicando o que é que você, se você vai ter muito problema no útero esse ano, se você esse ano vai ter percas financeiras na sua vida. Então, o espírito de Satanás, ele consegue induzir a pessoa a acreditar naquilo que já está previsto na vida dela, porque ela alimenta o pecado. Porque ela desconhece sobre o pecado. Porque ela não sabe sobre os sentimentos, sobre as emoções, ela não crê no que Deus explica, então ela quer viver pela razão daquilo que ela já é, porque ela não sabe ser de outra forma. Entende como é essa crença? Então, essas pessoas, elas vão entrando num nível espiritual tão profundo, que mesmo quando ela vê que está errada, ela não consegue ver que está errada. E aí ela vai justificar o erro dela, para tentar explicar o erro dela, ou ela vai negar. Entende o que Deus explica? Ela não quer mudança, porque ela não sabe mais. O signo de Aquários é uma pessoa muito rebelde, não se submete, uma pessoa que é do signo de Aquários. Elas não se submetem. Então, quer dizer, na verdade, porque eu expliquei todos esses signos para você, que ainda falta outros. Para que você tenha a ideia que não é a razão, não é do signo, é a profundidade espiritual que essa pessoa vive. Não é o signo. É quanto mais a pessoa que é daquele signo que ela alimenta a buscar uma crença. Signo de touro, ninguém tem sorte no amor. O signo de touro, ele tem que ser submisso, principalmente se morar com o signo de leão. Porque o leão, ou ele predomina na área, então a pessoa diz, é verdade. É verdade, porque é. O homem que eu gosto é de leão, então eu cedo para ele o tempo todo, não dá certo. Quer dizer, ela não se reconhece mais. Então vai tornar a mentira como algo bom, vai ser aquela pessoa que vai estar sofrendo o excesso da carência, ela vai tentar se preencher, se encaixar. Por quê? Porque às vezes que errou, ela não quis ver. E ela não quis mudar. E ela não quis saber. E ela não quis voltar atrás. E ela não quis ouvir ninguém. E aí a pessoa vai dizer, realmente, eu sou assim mesmo. Eu sou cabeça dura, eu não acreditei em ninguém. Tanto que me avisaram que eu ia sofrer nisso. Tanto que me disseram. A pessoa vai acreditando na visão dela, na razão dela. Que é isso que o Espírito faz, que a Bíblia diz que ele faz. Que é para ele se encaixar no padrão que tá tudo bem. É Deus. Isso é Deus. Eu tive uma experiência lá no passado que eu tive um relacionamento e aí quando o relacionamento acabou, uma colega minha tinha ido lá para São Paulo, né? E ela tentou chamar a pessoa que mora lá em São Paulo.
Ela tentou envolver a pessoa, porque ela foi para fazer compras em São Paulo, né? Então ela fez chamada de vídeo com ele, tentando chamar ele para ser Uber dela. Olha só para que você entenda como é a visão de uma pessoa que ela anda nas trevas, que ela não quer ver os erros. Então ela estava lá em São Paulo, isso aconteceu, foi muito real. E até a irmã dela, quando viu os áudios que eu mandei, ficou impressionada e disse, não, a razão não foi isso. Isso não aconteceu só por isso. Quer dizer, por ela estar em São Paulo, por ela saber que ele era Uber, por ela querer ter desconto para andar com ele de Uber, né? Ela fez a ligação, videochamada para mostrar às amigas, para tentar chamar ele como Uber particular, mas eu não estava mais com ele, nem estava em São Paulo. Então ela disse, não, então eu vou influenciar com a ligação. Ele vai ver que eu e outras amigas, ele vai vir mesmo assim, mesmo não estando com ela, e eu vou me dar bem. E aí o que aconteceu? Ele me disse, por consideração não foi, né? Percebeu a jogada, que ela fez videochamada, mostrou às amigas, as duas amigas que ela tava, e aí ele me contou. E quando ele me contou, eu fiquei muito decepcionada. Na mesma hora liguei para ela. Eu vi a intenção dela, ele me mostrou, ele não sabia que estava com as amigas. Como é que ele ia saber? Soube porque ela fez a ligação do vídeo chamada, para tentar realmente chamar ele, envolver ele como amiga, para tirar proveito financeiro e tentar até causar ciúmes, essas coisas. E aí quando ele me mostrou, eu achei que ele tinha mais consideração por mim do que aquela própria colega, que era amiga de infância, né? Que viajávamos juntas. Então aí eu, na hora da raiva, eu peguei o telefone e disse a ela, como é que você faz isso? Isso é tão feio. Você tentando influenciar suas amigas para chamar a atenção dele, para desfazer de mim. E ela, não, mulher. Aí quando ela percebeu que ela errou, quando eu consegui mostrar a ela, não, eu só chamei como Uber, não foi assim não. Como não foi assim não? Como é que você tá bebendo e faz videochamada de camisolo, chamando o homem, venha pra cá, vamos passear, vamos beber. Não era só um trabalho, você queria envolver ele na sua vida. Ainda mostrou às suas amigas. E era um relacionamento que tinha pouco tempo acabado. Então, quando eu consegui mostrar a ela, o que foi que ela fez? No momento que eu consegui mostrar, ela começou a desfazer de mim. Mulher, só quem quer ele é você. Ninguém quer ele, não. Quer dizer, você está provando de uma verdade que a pessoa tentou fazer, mas ela não quer ver que fez, entendeu? Ela não vê aquilo como errado, ela vai justificar o erro. Aí quando ela começou a dizer, ninguém quer ele não, só quem quer ele é você. Eu tô aqui trabalhando. Você tá botando louco pra cima de mim, com ciúme. Ninguém quer ele, não. Aí, naquele momento que ela quis desfazer de mim, porque eu consegui provar que ela agiu errado comigo, sendo minha amiga, amiga de infância, ali eu rasguei o véu. Ali eu esculachei. Quem é você? Você quer ser melhor do que eu? Se você fosse melhor do que eu, você não andava nos feiticeiros atrás dos homens. Que eu sei quem você é. Quer dizer, quando a pessoa ela não consegue se ver como errada, o que é que ela faz? Ela vai desfazer de você. E a Bíblia, ela não se vê. Mesmo você conseguindo provar, mesmo você mostrando, mesmo você tendo argumento, ela vai se defender mostrando os seus defeitos. Quem é você? Ninguém quer não isso. Você está enganada. Ela vai se defender acusando você e desfazendo de você. Então a Bíblia ensina a respeito disso. Que nada faz uma pessoa ver aquilo que ela não quer ver. Toda pessoa que anda no espiritismo, que crê em astrologia, em horóscopo, você pode matar aquela pessoa. Se ela estiver errada, ela vai morrer como se estivesse morrendo inocente, porque ela está se defendendo que não tem erro nenhum. Entende o que Deus explica? Então, esse tipo de pessoa, essas pessoas que sofrem da carência afetiva ou de emoções, né? Uma pessoa que sofre de dependência emocional e que só vive nos médicos, porque ela nunca está errada.
Ela vai dar razão a ela, ao sentimento dela. Entende o que Deus explica? O sentimento tá criado, tá formado e você não vai conseguir desfazer, você não vai conseguir mostrar, você não vai conseguir construir naquela pessoa aquilo que ela não identifica. Não é errado. Eu não fiz errado. Quer dizer, além do homem ter me mostrado o vídeo ao vivo que ele salvou para me mostrar, porque ele quis ganhar crédito. Entende? Ele fez isso só para ganhar crédito e eu caí na época. Eu disse, ele me considerou mais do que ela, então eu fiquei ferida por ela. Ele eu não tinha mais, não queria mais, mas ele para ganhar crédito, quando ela vier para São Paulo, então ela vai me querer, porque eu não quis fazer o joguinho da amiga dela, não quis nem trabalhar de Uber para não causar ciúme a ela, então eu vou mostrar para ela que eu considero ela, mas a amiga não considera. Então eu caí. Entende? Eu, por cair, eu liguei para ela. Como é que você faz isso? Se oferece, mostra as suas amigas tentando envolver o homem para depois dizer não fiquei porque não quis, tipo assim, e você não vê que isso é errado. Isso é papel de amiga, eu quis isso, né? Mostrar o erro dela. E aí quando ela percebeu que estava errado, ela quis desfazer de mim. E aí por eu também não querer ouvir ela desfazer de mim, comecei a jogar os podres dela para ela. Comecei a jogar os podres pra ela, porque você tá vendo que errou e você não diz, me desculpe. Eu não sabia que você ia ficar chateada. Já que você não tava mais com ele, eu liguei. E aí, o que é que tem? Né? Pelo menos isso. Mas não, a pessoa que vive nas trevas, ela não faz isso. Ela não reconhece, ela não pede desculpa, ela nunca tá errada, então ela piora as transgressões. Porque além do erro, ela vai desfazer da pessoa. Quem é você para falar de mim? Entende? Então, essas pessoas, justamente é esse tipo de pessoa que vai sofrer de carência emocional. Que vai tentar se encaixar no padrão, na caixinha de alguém para ter um relacionamento. Que vai saber que está sendo sugada financeiramente, mas ela vai ficar com aquela pessoa, porque ela não se vê sem aquela pessoa. Que ela vai saber que aquela pessoa mente, mas ela não diz. Ela não é, Deus explica por quê? Porque ela piorou. Ela não é mais ela quis caber. Entende o que Deus explica? Então por isso eu li para você, se fores puro e reto, certamente despertará, você vai perceber os seus erros. Você vai despertar e restaurará a morada da tua justiça. Quer dizer, essas pessoas vão fazer as suas próprias justiças. E por isso ela não vai conseguir alinhar a vida dela emocional e profissional. Entende o que Deus explica? Ela não vai ter visão de quem ela é, do próprio comportamento. Ela vai tentar se encaixar para agradar alguém. E quando ela perceber, ela está desagradando a ela mesma. Ela vai se perder na própria alma, no próprio sentimento. E aí, é esse tipo de pessoa que eu contei essa história para você crer como é a espiritualidade, é que ele vai, porque ele não sabe como é construído o emocional, o inconsciente de uma pessoa, que hoje já é comprovado pela ciência. Que o inconsciente de uma pessoa é formado pelo emocional. É o sentimento que já foi criado lá na casa dos pais. O que os pais praticou e ela sentiu briga, traição, separação, mentira. Ela foi criada com aquilo ali. Então ela vai expor o sentimento dela. Ela vai ser ela. Entende o que Deus explica? Então quer dizer, se eu vou buscar uma razão daquilo que eu sou, eu permito que eu seja. E aí o juízo dela, ela não sabe mais quem ela é. Mas quando ela vai buscar numa revista, numa pesquisa, num jogo de búzio, numas cartas, eu quero saber como eu sou. Então as pessoas vão acreditar, porque o espírito de Satanás que a Bíblia ensina, ele tem poder de influenciar no sentimento, na emoção, na decisão, e a pessoa está perdida. Emocionalmente, sentimentalmente, ela não quer buscar a Deus, para que Deus trate o emocional dela. E aí vai buscar o hinduísmo, o xixionaraísmo, essas crenças de pedraria. Quando eu fiquei de quarto de Roncó,
na época, eles trocaram tanto sino na minha cabeça, 5 horas da manhã, com banho de aromático, de ervas, que era para abrir meus chakras, para eu receber os espíritos. Tudo isso, ele vai envolver, eu não recebi, não incorporei, mas eu já era sacrificada no espiritismo, quer dizer, eu não acreditava no mundo espiritual até na época, até aquele momento eu não acreditava. Não recebi, então não tenho. Foi assim que eu pensei. Não acredito nesse negócio de espiritual, não. E não quis saber. Mas ali eu já estava o quê? Possuída por espíritos manipuladores que deixavam eu ser igual os meus pais. Aquilo que eu aprendi na minha casa. Quer dizer, só vai cair em relacionamento ruim. Por você ser orgulhosa, não querer mudar, você não vai querer. Você não se encaixa no padrão de ninguém, porque você é assim. Você é autoritária, você é muito certinha, você quer tudo do seu jeito, você é muito independente, você é isso, você é aquilo, e quem domina você é o espírito tal. Quer dizer, você termina acreditando. Você não se deixa ser regada por Deus, ser tratada por Deus. E aí a pessoa, quanto mais acredita, mais difícil fica para Deus reconstruir essa pessoa. Porque a religião que ela quer é que dê satisfação ao que ela é. Porque é isso que a religião faz com as pessoas. Ela quer a razão daquilo que ela viveu. Ela quer entender o que ela viveu. Ela não quer saber se ela está errada ou não. Então a religião que ela vai se enquadrar é a satisfação que ela vai ter. Por que é que eu sofro nessa área? Por que é que eu tenho esse problema? Né? Então a religião vai dar satisfação. Vai me preencher meu coração. Da reencarnação. Daquilo que eu tenho satisfação. Se eu me dou mais com esse filho, é porque Deus encarnou. Eles explicam, quer dizer, a reencarnação foi naquele filho, por isso que eu me dou bem com ele, e não me dou bem com um filho próprio que nasceu da minha barriga? É uma loucura, é uma justificativa. E aí vai dar razão e a pessoa vai acreditar. Porque aquele filho que nasceu da minha barriga, que Deus explica que eu visitarei as tuas iniquidades na vida dos teus filhos, eu não consigo nem ver quem eu sou na vida do meu filho. Mas aí esse filho adotivo, Deus voltou a vida do meu filho que eu perdi nesse filho, por isso que eu me dou bem com esse. Ele vai buscar uma crença, entende? E aí cada vez mais por ele não ver que ele tem erro nenhum, uma pessoa que nunca erra, que ela não quer pensar, que ela não quer mudar, que ela não quer retroceder, ela vai... Esses signos, os piores, é leão, é câncer, é touro, são os mais orgulhosos. Que aí a minha avó dizia assim, só se morrer nascer de novo. Porque a pessoa nunca quer estar errada. Quando ela erra, ela bota a culpa no outro. Só errei por causa de você, porque ele se vê perfeito. Ele faz tanto para agradar as pessoas... porque são pessoas boas, ele faz para agradar, mas quando ele é descompensado, irreconhecível pela pessoa, ele vai se tornando uma pessoa rebelde. E vai sofrendo a carência. E aí ele vai tentando entender a razão daquilo que ele é. Porque é uma pessoa carente e ausência, a falta de equidade. E aí vai alimentando as iniquidades. E aí quem mais procura, mais prejudicado vai ficar. Mais prejudicado vai ficar, mais doente emocional vai ser, porque ele não quer mudança. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? Não sei se deu para você entender, né? A diferença entre ancestrais, né? De pessoas, eu vou buscar a minha espiritualidade, a minha ancestralidade, as minhas raízes profundas daquilo que eu sou. Ele vai buscar a razão daquilo que ele é, mas ele não aprende com os próprios erros. Ele não vê erro nenhum nele. A visão, porque foi cronificando, foi piorando. Então ele pode tudo, o outro não pode nada. Ele se faz na carência afetiva, se encaixar na vida de alguém, depois está reclamando daquela pessoa, porque a pessoa não é como ele quer. Entende? Porque nem ele se conhece. E aí Deus explica a razão de tudo isso. Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo.